Então, caros ouvintes, para a gente conversar um pouco, né, do nosso tema de genética do esporte, o podcast Transcrição convidou aqui, que aceitou prontamente, a nossa campeoníssima Érica Coimbra. Então, Érica, aqui, seja muito bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada. Então, assim, para te introduzir um pouquinho, né, normalmente a gente sempre fala muito do currículo de quem está aqui presente. Teu currículo é muito vasto, então, só para falar um pouco das principais conquistas, né, resumindo aqui para os nossos ouvintes, você é hexacampeã da Superliga Nacional. Você tem algumas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, então a medalha de ouro em Winnipeg, em 99, a medalha de prata no Rio, em 2007, campeã do Grand Prix em 2004 e tem uma medalha que a nós nos representa bastante, né, que é a medalha dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. O que que significa para você, né, toda essa conquista que você tem, esse repertório enorme de medalhas que você obteve? Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que, né, qualquer falar sobre os troféus da gente, né, é muito fácil, as vitórias, né? Eu acho que qualquer trabalho, né, qualquer profissão, no caso do esporte, a gente ganha uma medalha que é que representa, né, toda a nossa luta, toda uma nação que você carrega junto. Então é muito bacana, porque você tem essa responsabilidade, né? E no esporte a gente vive muito o céu e o inferno todo dia, né? Jogou bem, perdeu, ganhou. E a gente ainda mora num país que ainda cobra a gente mais, né? Que muitas vezes não entendem que uma medalha é muito mais importante que nenhuma, principalmente no quadro olímpico, que isso vem evoluindo, logicamente. Então, todas essas medalhas têm uma história, todas essas medalhas representam não só o que eu ganhei para o país, mas o que eu venci de mim mesma, o que eu consegui superar em cima da Érica, em cima dos meus limites. Então, todas elas têm histórias difíceis, de luta, lindas e que para mim, com certeza, pessoalmente, são guardadas num lugar especial, porque elas abriram muitas portas para a minha vida, né? Já que a gente vem num país aonde, né, a divisão, né, a classe social mais remunerada é muito pequena, então a gente faz parte do outro lado. Então o esporte abre muitos caminhos e essas medalhas, com certeza, representam todo o meu futuro, né? Eu acho que elas estão aí agora que eu me aposentei do esporte, me abrindo porta, né, abrindo coisas que eu nem imaginava que eu tinha aí na internet, então tem sido bem bacana receber, né, de volta esse amor que eu dei para o país. Que joia! E, bom, toda a história tem um começo, né? Como foi o seu começo? Como é que foi a sua opção pelo vôlei? Olha, o vôlei aconteceu na minha vida muito mágico, né? Realmente não é clichê, quem acompanhou sabe. Eu era uma pessoa pronta para o vôlei sem saber que era, porque minha família não existia nenhuma atleta. Em 93, né, 1993, um ano depois que o Brasil foi campeão olímpico, eu tinha meus 12 anos, acabei mudando de escola, fui para a Escola Municipal Pedro Guerra, em Belo Horizonte, na região de Venda Nova, e nessa escola tinha um time de vôlei da escola, que era a sensação, porque naquela época ainda tinha muito mais investimento em base, em escola, né? Então o campeonato estudantil, junto com os clubes, jogavam junto, tinham mais de 17 equipes, era uma coisa linda de se ver, né? Tantas crianças tendo acesso ali ao esporte. E eu tinha um amigo que chama Carlos. O Carlos é homossexual. Naquela época, provavelmente ele já era, mas era uma época muito difícil ainda, né, das pessoas tratarem sobre isso. E ele amava vôlei, e eu não conhecia o vôlei. E o Carlos, Renan, vivia me chamando, vamos assistir o time da escola? Vamos, só que sempre era pós-horário. Eu estudava de 1 às 5 da tarde, o time treinava de 5h30 às 6h30. Minha mãe não me deixava ficar na escola depois, porque eu poderia tacar fogo na escola, né? Porque eu tinha uma hiperatividade muito grande, né? Eu era uma pessoa, uma criança muito ativa e não tinha muito controle daquele monte de energia que eu tinha. Isso já desde fevereiro, na volta das aulas, ele falava. Em maio de 93, um dia eu resolvi ficar com ele, mesmo minha mãe não deixando. Entrei no ginásio para assistir, foi chegando no ginásio, tem a mesma sensação. Parecia, não sei, eu entrei ali, achei aquela coisa, uma coisa mais linda do mundo, o cabelo preso, as presilhinhas de cabelo, a joelheira, eu achei a estética do vôlei
foi apaixonante, assim, sem contar que eu me achava que eu estava no meu mundo, né? Porque todo mundo era do meu tamanho. Eu não era mais a mais alta da turma, porque ali todo mundo, então eu falei, nossa, meu nicho, né? Que legal, e saí dali cheia de esperança, assim, sabe? Eu cheguei em casa com 12 anos, né? Falei, pai, compra uma joelheira para mim. E aí, meu pai, o que que é joelheira, filha? Ah, joelheira do vôlei que coloca no joelho, que é toda bonita, é azul, não sei o quê. Enfim, resumindo um pouco, meu pai foi atrás da joelheira e falou: filho, eu não tenho condição de comprar essa joelheira, que é muito cara. Mas eu comprei essa outra. Ele me deu uma branca, né, que não tinha nada a ver com a outra. Na cidade a gente é muito revoltada, porque puta. Falei: branca não, pai, é azul. Enfim, assim mesmo, eu peguei aquela joelheira branca no dia seguinte, fui atrás do Gerson, que era o diretor da escola e técnico, e virei com ele com a joelheira e falei: eu comprei a joelheira, posso entrar no seu time? Provavelmente ele deu risada daquilo, mas gostou da atitude. Mas infelizmente não tinha vaga na equipe mais, porque como a escola era pública, né, tinha as 12 meninas, não tinha mais bola, não podia entrar mais pessoas. E acabou acontecendo uma coisa do destino que acontece muito na nossa maior, né, acontece maior na nossa população mais pobre, né, que as meninas engravidam muito cedo. Então, uma das meninas, acho que era a Sheila, engravidou ali no percurso. Ela tinha 14 anos, para ela, né, no caso, uma coisa que deve ser hoje maravilhosa, mas na época para mim foi uma oportunidade, porque aí ela teve que sair da equipe e o Gerson abriu para a escola inteira uma vaga no lugar dela. Eu não lembro exatamente o número de meninas, mas eram mais de 30. E eu passei nesse teste, que eu já tinha joelheira, né? Depois da joelheira eu já comecei a me preparar. Eu ia para a rua marcar, em frente de casa, eu colocava varal, pegava bola de plástico, eu já achava que eu ia ser jogadora, eu já estava me preparando ali. E aí cheguei lá no primeiro mês eu já aprendi os movimentos, né, que são muito difíceis, coordenação no voleibol, né, um esporte complicado. Em 3 meses eu já era titular da equipe, logo depois, mais ou menos 5 meses, o Mackenzie Esporte Clube, que já era um clube federado, que fez a Sheilinha do vôlei, né, a Sheila, a Gabi Guimarães, que está na seleção, a Ana Paula, a Ilma, tem uma história bem legal aí, né, de revelações de jogadoras. Enfim, aí fui jogar lá. E lá já era mais profissional, porque eu tinha uniforme, só que eu tinha que pegar 2 ônibus, né, para sair lá da minha cidade onde eu morava até chegar lá. Eu era muito nova, minha mãe e meu pai não podiam me levar todos os dias, então eu tive a sorte também de ter o talento, e junto com o talento as pessoas começaram a me cercar, porque quando você tem o talento, as pessoas elas começam a te ajudar mais, né? Então eu tive muito importante, muitas pessoas, muitos professores, né, no caso, que me ajudaram nesse processo. Aí eu fiquei no Mackenzie jogando infanto, juvenil, não, infantil e infanto, e no ano seguinte eu já fui para a seleção brasileira infanto, em 95, e aí, enfim, foi acontecendo. Em 97 a gente foi para o Mundial Infanto Juvenil, eu fui a melhor jogadora, a maior pontuadora, ganhei vários prêmios individuais, então o Brasil inteiro começou a vir atrás de mim, todos os clubes. E aí eu estava um dia assistindo o treino na época do Minas, aí estava a Virna, né? A Lê, era a Virna. Elas chegaram perto de mim, falaram: você tem que jogar com o Bernardinho. Eu nem sabia que elas me conheciam, né? Porque na época, elas são 10 anos mais velhas que eu. Na época eu tinha 16, elas tinham 26, 27, já eram ídolas. E elas: você tem que ir pro Bernardinho, Bernardinho, não sei o quê, começaram a falar. E graças a Deus a me orientarem no caminho certo. Aí o Bernardinho veio atrás de mim, foi até Belo Horizonte conversar com a minha família e me levou para o projeto do Rexona na época em Curitiba, naquele primeiro ano, e aí eu já fui para a seleção principal e as coisas foram acontecendo. Ah, que joia, é uma história bem importante essa sua do A gente início. resume, né? Porque tem todo um É, processo, mas senão a gente vai ficar aqui exato. até. Ah, vai ser o dia inteiro só para contar essa história, mas é muito boa. Acho que já dá para a gente ver alguns aspectos, e aí eu quero até abordar um pouquinho de algumas coisas que você falou. Pensando na formação do atleta, né? O que que a gente pode considerar que é o importante? Você falou que, por exemplo, tinha alguns atributos que te ajudaram no início. Muito. Então, você já tinha uma altura, mas não era a mais alta do grupo. Não, tinha um Mas físico você, muito. Eu era muito fisicamente, eu tinha um físico de jogadora de vôlei. Típico, eu tenho, né? Se você me olhar e olhar a forma da jogadora de vôlei, é o perfil, certo? Perna grossa, forte, enfim, tem tudo, é bem jogadora de vôlei mesmo.
Mas a gente Joia. não sabia, né? A gente descobriu isso no caminho. Exatamente. Então, assim, esses atributos físicos, eles são muito importantes para a gente poder desempenhar essa função. Mas o que que também é mais importante nessa carreira que trilha um atleta, né? Que outros elementos você considera que é importante nessa formação? Olha, tem vários, né? Foi o que eu disse. Primeiramente, a gente precisa, né? Hoje no Brasil, a gente, né, falando um pouco, a gente tem 63% das escolas não tem ginásio. Então, a gente não tem um investimento no esporte para todo mundo, direito a todos, né? Então, se a gente fala de base, eu pensando hoje naquela menina, eu tive toda uma dedicação, eu já comecei a me preparar bem antes de que abriu o teste, então eu já tinha isso dentro de mim, já era uma coisa minha, né, de estar querendo se dedicar àquilo, que é um caminho, um processo difícil nessa idade, né, porque você vai trocar a festinha de aniversário com amigo, as férias de janeiro, é, a piscina no domingo, né? Aprender coisas que o esporte, não, se for de alto rendimento, principalmente, ele não vai te dar esse tempo, porque se você quiser esse tempo, você não vai conseguir seguir, você vai parar no meio do caminho. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que ter investimento, né, dos nossos órgãos, né? Eu acho que o primeiro investimento tem que ser em base sempre. Hoje, como a China faz, a Turquia, você vê o crescimento. Eu acho que a primeira coisa é essa estrutura, né? A criança precisa ter a escolha dela. Segundamente, ter o físico, lógico que ajuda, mas a gente pode construir campeões que realmente tenham, cada um, acho que, primeira coisa, você tem que ver o que você ama fazer, e segundo, o esporte não tem que ser pensado só em profissional, você tem que pensar que o esporte, ele pode melhorar a nossa sociedade, né, como um todo, colocar menos crianças em risco, né, porque quando você deixa tudo largado, você deixa crianças em risco, porque crack, maconha, cocaína, álcool, remédios, enfim, você vê vários adolescentes passando por processos difíceis por não ter essa oportunidade. Então, primeiro, eu acho que você tem que ter essa estrutura, como eu tive. Segundo, vem um lado, você precisa também que o governo dê estrutura para esse atleta que tem essa condição de ser um atleta para você investir nele, que é alimentação, né? Então a gente vem de novo. O Brasil falta, né? A gente falta elementos, eu vou falar meio técnico aqui, que são vitaminas, que eu também tive a sorte, porque naquele segundo ano eu tinha uma patrocinadora, que ela é a mãe da Flávia, que é uma grande amiga minha hoje. A Flávia hoje trabalha na Federal, ela é da Polícia Federal, e ela dava uma cesta básica cheia de coisas que na época a gente não tinha acesso. E aquilo também me ajudava. Então eu acho que para se criar um grande atleta, você tem que fazer esse investimento nele, porque não depende só, né, do atleta, porque você vê muitas lutas e muita gente que não consegue. Então, acho que primeiro você precisa dessa estrutura, segundo, a gente precisa do entendimento que essa criança ela tem que ter direito, sim, a uma alimentação para ela desenvolver, e eu acho que o terceiro é a vontade da pessoa, né, também, porque junto com todo o processo a gente precisa que essa criança decida o que ela quer fazer, mas ela tem que ter o direito de escolha. Eu Sim, penso assim. No sim. futuro a gente vai poder ser igual à Inglaterra, né, que eu morei há 2 anos atrás e pude acompanhar muito isso, em outros países que eu morei. Então as crianças têm que primeiro ter o esporte na vida delas, aí depois elas vão escolher se elas vão para esse caminho ou não, mas você pode ter certeza que lá na frente, todas as minhas amigas do meu bairro que jogavam vôlei comigo, uma estuda nos Estados Unidos, a outra é médica, uma, sabe, ele abre um caminho. As pessoas no país de terceiro mundo não entendem o quão grande o esporte pode ajudar uma criança nesse processo aí. Verdade, acho que você falou, tocou num ponto muito importante, toda essa questão que a gente tem, né, de base de formação. Hum, Um aspecto também que eu fico pensando, né, tem essa motivação que o jovem tem e que ela pode ser também consolidada, por exemplo, um acompanhamento psicológico e estratégias de motivação também com me parece que certeza. são importantes, né? Acho que Porque para mim, você. mais importante que a motivação é a disciplina, né? Uhum, Então, o esporte vai te dar essa disciplina que você vai levar para sua vida, né? Porque motivado, às vezes eu acordo motivado, chego na academia e falo, vim até aqui motivado, mas chego aqui, eu não tenho a disciplina, não vou fazer o que uhum, eu tinha que fazer. Assim é em qualquer profissão, né? Eu acredito em tudo isso, né? Mas com certeza, eu acho que tem que ter um acompanhamento psicológico. Eu não tive isso, porque era uma fase diferente. Hoje a gente já tem um, né, um up, que as seleções hoje têm acompanhamento psicológico.
as categorias de base. A gente lá tinha uma vez por mês, alguma coisa assim, mas todo mundo junto. Hoje melhorou bastante. Mas é fundamental você ter o acompanhamento psicológico para essas crianças, porque cada um pode enfrentar o caminho, né? Você está numa fase de puberdade, adolescência, e nesse meio pode aparecer tanta coisa, tantas dúvidas, tantas coisas que você pode descobrir. Com certeza é muito importante. E a gente tem no esporte de alto rendimento, a gente não tem é nas escolas, é no aonde a gente deveria ter também para cooperar com esses adolescentes. É verdade. E aí, no meio desse caminho, uma das coisas que sempre a gente vai tendo que enfrentar na vida são várias dificuldades, né? Então, eu queria que você pudesse falar brevemente para a gente quais as dificuldades principais que você teve na sua carreira e que talvez até outros atletas tenham passado por situações similares ou não. Eu tive vários, né, vários obstáculos desde o começo, como eu disse. Antes eu tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. O treino era de 6 às 9, eu tinha 13 anos, muitas vezes eu chegava 11 horas da noite, e às vezes eu tinha que voltar sozinha, minha mãe me esperava no ponto de ônibus, né? Essas coisas são bem complicadas, você é muito jovem, no meio do caminho você pode desistir ou perder o caminho, né, ali. Mas eu tive vários obstáculos, né? Primeiro, a altura. Eu nunca fui a maior jogadora de todas, então eu precisava ser melhor em todos os fundamentos. E aí, no vôlei mesmo, se eu contar no vôlei, eu tive um caminho, né, meteórico ali. Às vezes eu conto a minha história, foi um processo bem, assim, de talento mesmo. E, assim, dificuldades no vôlei, lógico, eu perdi a Olimpíada, né, em Atenas, ali foi um processo bem difícil, foi um momento que eu até pensei em parar de jogar. Foi um momento que eu não tinha um psicólogo, um terapeuta ali a meu dispor, e eu tive que resolver aquilo sozinha, com 24 anos. Enfim, foi um processo bem difícil. É. No esporte foi isso. Agora, na vida pessoal, né, eu tive a síndrome de Morris, que eu descobri em 97, mas aí não liga só o esporte, né, liga a minha vida pessoal, a pessoa, já que é uma doença, que foi um processo também complicado ali quando eu descobri. Mas também reverti rapidinho aquilo, porque eu achava que eu tinha muito mais coisas para agradecer do que realmente para discutir sobre aquilo. Por isso que demorei tanto, talvez, para falar sobre isso, até porque era uma coisa muito nova, né? Até eu falar para o Fantástico, mas eu só falei para ajudar aquela menina do Congo, porque nunca foi um obstáculo para mim, sabe? Assim, pessoalmente, eu sempre fui bem resolvida. Uhum. Lógico, toda doença, toda síndrome tem os seus processos doloridos que você precisa recuperar, né? Mas eu acho que eu sempre peguei de um lado positivo. Então, também não foi uma coisa que no processo me fez tanto mal, até porque eu fiquei muitos anos, fui muito bem orientada, tinha os médicos, tinha o Bernardo, né, o Bernardinho, que me ajudou bastante. Então, isso para mim foi a maior dificuldade, porque eu tive que ficar quase um ano sem jogar na seleção, até eu provar que eu era realmente mulher, que não tinha nada a ver, que aquilo era uma doença e que não era tudo normal, porque a gente precisava provar isso ainda, né? Fazer o quê? Assim, Não, Érica, tudo bem. esse processo foi o mais difícil mesmo, mas depois foi tudo bem, assim, orientado, eu sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, eu tinha as informações, e só não queria fazer disso um drama nacional. Sim. Agora, hoje, já que eu parei, eu não preciso mais, né? Eu joguei, fiz o que eu fiz, porque eu era boa mesmo. Hoje eu posso ajudar muitas pessoas e tenho conversado com muitas mulheres, né? Porque é uma doença que só acontece com mulheres. Uhum. E está sendo muito bacana a troca, mesmo elas ainda com medo, se escondendo. Então, também estou aprendendo um outro lado, porque do jeito que eu enfrentei foi uma forma, mas elas enfrentam com muito mais dificuldades, principalmente as mães. Então, eu até entendo porque que minha mãe chorava mais que eu, porque né? Tipo, então tem sido um processo bacana agora, assim, de ter vivido isso tudo e poder dividir como eu escondi isso, qual técnicas eu usava. Você entrar num ginásio com 30 mil pessoas gritando coisas horríveis na sua orelha. Então você vai criando técnicas, né, de autoconfiança ou você se entrega. Eu escolhi o caminho da autoconfiança, de continuar sem pensar no que falavam, porque eu tinha certeza de quem eu era. É verdade, Érica. Eu até
assim, observando, né, não sei se você até conhece isso, mas no histórico das mulheres, por exemplo, em Jogos Olímpicos, elas tinham que comprovar, fazer uma espécie de teste de feminilidade, para ter uma carteirinha identificando que Hum, ela pertencia ao gênero feminino para poder competir nos esportes que tinham as categorias femininas, que no início, né, dos Jogos a gente tinha muito pouca representatividade da mulher, em poucos esportes elas eram meio que liberadas para poder sim, atuarem, e aí elas tinham que ser submetidas a esse teste. E esse teste tem toda uma privacidade ali que é invadida, né? Todo um contexto também, como você falou, até o próprio aspecto pessoal da pessoa está muito ali envolvido naquilo ali. Então, assim, eu acho que essa sua condição também de falar a respeito desse tema, ela é importante, porque hoje a gente tem muito essa luta da inclusão das mulheres nos com esportes, certeza, né, em várias categorias que eu considero extremamente importante. Nós temos condições de atuar em todos os esportes. Lembro até com certeza. de uma fala de um filho de uma amiga minha, pequeno, assim, ele tem 9 anos, que a irmã dele queria praticar futsal e na escolinha não tinha nenhum grupo que incluísse nem um grupo de meninas que jogassem futsal ou um grupo masculino que ela pudesse também fazer parte, era uma coisa que ela queria. Então, assim, eu acho que essa luta ela é importante, né? Eu acho que você também nos representa nesse sentido. Claro. Eu falo que a gente é mulheres, né? A gente sofre tanto porque a gente tem que até nesse caso provar que é mulher. Um homem não tem que provar que ele é homem. Mas a gente passa por um teste, logicamente, o mundo mudou na minha geração, né? O meu era só na saliva, mas que hoje nem existe mais. Eu acho que eles tiraram esse teste, mas eu passei por ele. Mas eu vou falar, tudo bem, tem o lado ruim, mas graças a Deus que eu passei por ele. Graças a Deus que eu descobri uma doença. Graças a Deus que eu jogava vôlei, que eu não teria aquela condição financeira. E na minha época, em 97, eram poucos casos no mundo, sabe? Era uma inglesa que eu conhecia, eu tinha um especialista, né, que era o doutor Amauri, de Curitiba, super médico, me ajudou bastante. Mas então, no processo, hoje eu agradeço a tudo que aconteceu, porque como eu descobri isso, se eu descobrisse aquela cirurgia que naquela época custava mais de R$ 30.000, né? Hoje eu nem sei quanto custa, como eu ia fazer, os medicamentos, tudo que eu tinha que fazer. Talvez a única opção que eu teria hoje, eu não teria feito a cirurgia, porque não ia mudar nada na minha vida e eles invadiram, né, o meu corpo, que eu era obrigada a fazer aquilo. E justamente a Kara, da Combo, ela não quer fazer cirurgia, ela tem o direito dela. Se ela nasceu mulher, se ela nasceu, né, mulher, tudo provado que é mulher, porque que ela tem que tirar alguma coisa do corpo dela, interno, que não incomoda ela, a não ser que isso cause alguma doença para ela, que aí eu sei, é coisa médica, né? Mas quem Uhum. quer mesmo é o país, e ela é ameaçada de morte de voltar para o país, então ela está asilada na Suíça, e é bem complicado, porque essa síndrome também, o mundo é muito preconceituoso, né? Eu falo que no meu caso eu virei, né, desde essa dúvida a musa nacional do Brasil. Essa menina, ela não tem uma aparência, digamos, convencional. Então, ela tem uma aparência um pouco mais, né? Ela além de ter os preconceitos que ela é negra, tem uma aparência um pouco mais, né? Que a síndrome, dependente da pessoa, por ter mais testosterona, ela pode causar uma forma mais masculina, né? Mais forte, mas tem um monte de mulher que também tem características fortes que não tem a síndrome. Então, a luta para ela ainda é maior. Então, por isso que quando veio até a mim, e eu vendo a situação, eu falei, eu preciso ajudar ela, porque além de tudo, além do preconceito da síndrome, ela ainda é negra, né, provavelmente tem essa opção sexual, e isso é uma luta bem maior, bem mais complicada, que eu espero poder contribuir de alguma forma para todas essas mães, mulheres possíveis, porque é complicado, né? Uma dor grande, porque principalmente se a mulher muda muito a forma física, e a principal característica do Morris é que você nasce com o ovário e com o útero mal desenvolvido. Então, a maioria dessas mulheres não podem ser mãe natural, né? Não poder ser mãe natural não quer dizer que não possa ser mãe, porque hoje a gente pode adotar, enfim, tem outras formas aí que estão no caminho que elas podem ver de uma forma mais linda. Tem outra vida ali esperando por elas. Maravilha, Érica. Muito bonito aí. Acho que a mensagem que você deixa para a gente também nesse ponto está muito bonita e acho que isso é importante mesmo. A gente tem que respeitar Eu cada sempre um. brinco, né? Eu falo assim, tem tanta criança aí, né, esquecidas ou abandonadas, ou a mãe morreu, precisando de alguém, então Deus mandou esses anjos, porque se a gente talvez tivesse útero, a gente não teria esse acolhimento ao próximo. Então eu guardo isso para mim,
e está dentro dos meus planos aí em breve, né, adoção. Então é um outro lado que vai ser uma outra parte da minha vida. Eu tenho certeza que esse serzinho já está me esperando. Então isso também completa a gente bastante. Vai acontecer sim, tenho certeza aí que essa parte, de aumento da sua família vai acontecer sim, e vai acontecer de uma maneira muito especial. Amém. Bom, deixa eu tratar um pouquinho, né, de um outro tema, que é o seguinte: você teve essa atuação internacional e competir também pela seleção brasileira internacionalmente te dá uma experiência que é um diferencial. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente como é essa experiência de jogar no exterior, em um clube no exterior, e também com a seleção estar em países diferentes, o que é que isso trouxe, o que é que agregou também à sua vida pessoal isso? Nossa, agregou tudo, né? Eu acho que, como eu disse, em 95 foi minha primeira convocação, em 96 eu fui para Uruguai disputar meus primeiros sul-americanos. Então eu lembro, até hoje eu lembro do cheiro, né? Primeira viagem para fora, experiência de alimentação, língua. Você tá longe, afastado da família, então você cria, eu acho que maiores responsabilidades, né? E além de tudo, conhecer outras culturas, né? Uma das, eu tinha uma oportunidade muito grande de ir muito para a Ásia, né? Porque o Grand Prix antes acontecia todo na Ásia, porque era onde eles tinham mais dinheiro para investimento, né? Eram mais apaixonados. Então, eu tive experiências incríveis. Na Filipina, os asiáticos amavam a Leila e a Érica, só que eu cheguei depois, né? Porque a Leila é 9 anos mais velha que eu. Então, tinha uma recepção muito calorosa, tenho até hoje, né? Eu tinha o cabelo bem amarelo, eles adoravam aquele loiro amarelo. Então, eu cheguei na China, sabe? Primeiro ano, eu não conseguia comer, eu só comia McDonald's. Era uma coisa, eu não conseguia, aquele cheiro, aquela comida, sabe? No segundo ano, eu já comecei a comer uma coisa. No terceiro ano, eu já conseguia comer tudo. Então, eu acho que viajar com a seleção ou com o clube, morar fora, melhorou meu paladar, porque hoje eu como tudo praticamente do mundo inteiro. Tenho coragem de experimentar de tudo. Quer dizer, não morro numa selva. Então, na vida pessoal bem bacana, além das culturas, né? O Japão te ensina um lado disciplinar, né? Que você vê ali as meninas, que a gente tem toda uma equipe que faz tudo pra gente, né? Antes do treino. Lá não, as meninas que limpam a quadra, as meninas que arrumam tudo. Então você começa a observar e ver que a gente também pode mudar alguma coisa. Aí você traz um pouquinho de cada país, né? Para casa, para a seleção, você começa a ajudar nos treinos mais, você começa a ver um sistema. Então, hoje eu conheço mais de 40 países, né? Contando com seleção e os que eu fui viajar. Eu tive a oportunidade de morar na Itália em 2007, que era o maior voleibol do mundo ainda, né? Era mais forte o campeonato. Foi muito legal. Foi muito legal porque hoje eu falo italiano, né? Então, quer dizer, não estudei, não fui na escola, mas morei lá 9 meses e aprendi a falar italiano. Então, já agregou uma língua a mais na minha vida. Conheci essa cultura. Aí depois fui morar na Turquia, em Istambul. Eu joguei no Galatasaray. Outra cultura diferente, totalmente diferente, né? Porque a língua é muito difícil. Essa eu não consegui aprender muito. Mas também outros costumes. Aí fui morar na Polônia, que fazia -30. Então foi outra coisa que agregaram na minha vida, porque também lá todas as viagens eram de ônibus, por causa do gelo, né? Para não perder voo. Então você começa a aprender coisas novas. Aí fui morar no Azerbaijão, em Baku. O voleibol também naquele ano era né, 2012 ali, era o lugar mais bem pago do mundo. Eu fui jogar numa equipe. Lá eu tive uma experiência legal, porque eu acabei tendo uma pancada, acabei tendo que fazer uma cirurgia na Itália, na canela, mas que também foi muito legal, porque eu falo que todos esses acontecimentos também, eles fortalecem a gente para a vida, né? Então tem que fazer aquela cirurgia, passar aqueles 15 dias ali em outro país, até a família chegar, foi uma experiência. Eu acho que foi uma experiência muito legal, apesar, né, da cirurgia, porque eu tive que aprender. E fui morar em Israel também, morei em Haifa, que é o hebraico, outra cultura totalmente diferente. Então eu sou muito grata, sabe? Porque eu acho que eu nasci com essa alma mesmo eu sou do mundo, eu sempre brinco assim, eu sou de BH, né, nascido em Belo Horizonte, mas eu sou do mundo, tenho a raiz lá, minha família, e ter essa oportunidade agregou totalmente na minha vida em tudo, para eu fortalecer de todas as formas. Além de eu agradecer muito ao universo, né? Que se não fosse o esporte,
talvez eu não teria toda essa oportunidade de conhecer tantas culturas diferentes, né? Porque eu quis jogar em lugares diferentes, era uma vontade minha conhecer esses países. E joia, isso é importante muito, né? Eu vejo assim, muito do que você fala, ele alinha muito até com a nossa formação de professor, Érica. A gente também passa por muitas dessas coisas. Eu tive também a experiência de ter a oportunidade de sair do país, fiquei um tempinho fora, e agregou muito, 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 pessoalmente, culturalmente e profissionalmente, tudo. É Tá? fantástico mesmo. Eu acho mais legal É, que eu falo assim, a gente vai morar fora no Brasil, a gente tem oportunidade, né? Se você tem lá fora, você vai aprender a cozinhar, você vai aprender, sabe, a lavar, você vai. Porque aqui no Brasil, quando a gente tem uma condição assim melhor, logicamente a gente gera emprego, então você tem alguém que pode quem te ajudar, né? Lá essa condição não é assim, porque é muito mais caro e eles não têm esse costume, então você também entra. Então eu falo, quando eu era, né, mais jovem, o primeiro ano que eu fui morar fora, na Itália, eu tive que aprender tudo isso. Então foi muito bacana, porque hoje eu vejo o quanto isso agregou na minha vida também, pessoal, porque hoje eu sei fazer as coisas que eu também não sabia antes. Então eu acho que o morar fora, o viver essa experiência, agrega paladar, educação, enfim, força. Eu acho que é muito legal. Acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de fazer pelo menos um intercâmbio fora, né? exatamente, acho que temos que ter muito isso aí, gerar muito isso para os nossos jovens terem essa oportunidade, Isso. que agrega muito. Falando assim especificamente de uma competição, né, que é os Jogos Olímpicos, eles são diferentes dos outros das outras competições, e vocês tiveram a oportunidade de vivenciar a Vila Olímpica também? Totalmente. Não, é totalmente diferente, né? Principalmente quando você vai para lutar por uma medalha, né? Então é um foco que você precisa ter, né? Você precisa ter ali um líder, né? Que ajude nisso tudo. Porque minha primeira Olimpíada eu tinha 19 anos para 20. Você entra na vila, de repente está o Nadal sentado o Federer sentado do lado, o Guga tocando violão na frente da sua casa, o Guga ex-tenista, né? Uhum. É, a Williams ali, os caras do basquete, tá todo mundo ali, então você tem que ter um foco, né? Porque é tudo que vai te tirar, porque são seus ídolos que tá ali. Então, imagina, você pega um ônibus na vila, sei lá, sentou. Tinham várias celebridades, né? O Jô Soares ia lá fazer entrevista, então coisas que uma menina de 19, 20 anos não está acostumada. Então você precisa de todo um processo. Então, o mais legal é que a gente, em Sydney, a gente foi 15 dias antes para a capital, que é Canberra, né? Canberra, na Austrália, e ali teve todo um processo, né? E aí eu achei, eu já era uma menina corajosa, achava que eu era, né, super poderosa, não tinha medo de nada, até a gente ir para a vila. Então era câmera, jornal. E aí entrei no ônibus, falei, Tabashi, que é o assistente técnico, que hoje é o assistente técnico da seleção masculina, que foi campeã aí no domingo. Uhum. Falei, Tabashi, tô com medo, eu não consigo ver a quadra, eu só consigo ver aqueles caras lá atrás. Enfim, ele foi, me acalmou, conversou comigo, sabia que eu era uma menina. Falou, olha, vai ser assim, assim. O primeiro jogo é contra o Quênia, então jogo mais fácil, você vai se adaptar, nananana. Justamente pela sua pergunta, que a energia olímpica é muito louca. O mundo inteiro tá ali, de repente você tá numa vila que tem todas as seleções do mundo. A gente não teve tanta oportunidade de aproveitar a vila, justamente porque o Bernardo e, né, o Zé Roberto, eu fui em 2004 também, eles não deixavam a gente ficar, porque senão você desfoca realmente, porque aquele monte de gente bonita, atletas, e na vila tem tudo, McDonald's, salão de beleza, tem até discoteca, mas discoteca sem álcool, só com aqueles frozen de gelo de suco, sabe? E funciona até às 11 da noite, a gente não podia fazer nada disso. Então, mas eu aproveitar sim, porque isso é para o refeitório, aí você aproveitava, né, para dar uma olhada para o lado. Mas é foco realmente 100%, porque aquilo ali pode mudar a história da sua vida, né? Porque a gente, do esporte amador, como é o caso do futebol, a Copa do Mundo, né? É o maior campeonato do mundo, do universo pra gente. Então, tendo uma medalha olímpica, a gente sabe que a gente pode agregar tanto no quadro de medalhas para o país e mudar a vida da gente também, já que abre muitas portas e também concretiza tudo aquilo que você lutou sua vida inteira, né? Você está entre uma Olimpíada. Quantos atletas. Eu sempre brinco assim, né? Porque às vezes
no Brasil não é igual na Inglaterra, Estados Unidos, que valorizam todos. Às vezes um nadador aqui brasileiro, né, que está em quinto lugar, a pessoa fala, quinto lugar, não só pé, fala, gente, quantas pessoas você conhece na sua turma, em torno de todo mundo que você conhece, que é olímpico? Independente se é o último, primeiro, então você chega realmente no ápice de uma máquina, né, no corpo, o auge de tudo. Então foi muito, muito bacana, todas que eu disputei. Se eu pudesse disputar mais uma, eu disputaria também, até com uma perna só, porque é muito legal os jogos, é muito legal, é muito legal. É a maior troca, né, que a gente tem, assim, porque é muito, 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 muito legal. Que joia. Então, assim, agora a gente já se encaminhando um pouco para o final da nossa conversa, queria falar um pouquinho com você como é que está sendo agora a sua vida pós-atleta, né? Pós essa aposentadoria. Eu não consigo muito usar ex-atleta, para mim, atleta é É, realmente atleta pra atleta, sempre, né? para sempre. É que nem professor, não existe ex-professor. Você não vai dizer, É esse é verdade. meu ex-professor. É professor, então atleta é sempre atleta, os reis dos esportes são os reis dos esportes, então isso continua. É E aí, verdade. como é que está sendo, né? Eu tenho visto que você está movimentando muito o Instagram, está postando muita coisa, você vai ter uma atividade que está também desenvolvendo, está movimentando muita gente, né? Teu Instagram tem muita gente que está acompanhando. Então, como é que está sendo essa nova vida agora envolvendo também as mídias sociais? Olha, uma coisa muito nova, né? Deixa eu contar um pouquinho. Eu parei de jogar em 2019 e resolvi fazer o meu sonho que eu não pude fazer aos 18, 20, que era morar fora em um país que falasse inglês. E o meu sonho era a Inglaterra, e eu já programava isso há uns 10 anos, porque é caro, né? Então eu falava, eu preciso juntar um dinheiro para poder ficar lá e conseguir me manter lá e estudar. Decidi parar de jogar em Israel, porque eu tive problema de salário lá, já comprei um pacote, fui para morar 2 meses em Londres, fiquei 6, estudando inglês. Ah, e tem minhas amigas que são de infância que moram lá, enfim. Eu amo a Inglaterra, também trabalhei um pouco com vôlei, fiz alguns camps como treinadora, enfim, foi uma experiência incrível que eu queria trazer, né, para o Brasil. Cheguei no Brasil, começou a quarentena, né? Tipo, 2 meses depois que eu estava voltando, me arrumando, começou a quarentena, trancada dentro de casa, recém-aposentada, recente num casamento novo. Então você imagina, né? Uma pessoa 220, se você me seguir lá, você vai ver. É bem complicado. Eu vi que estava bem difícil. E a quarentena, com um monte de gente morrendo, a gente em pânico no começo, né? Você ficava na televisão contando assim quantas pessoas desesperado, que a gente nunca tinha visto isso, né? Nem vivenciado. Então foi um susto muito grande. Então eu fiquei os 2 primeiros meses sem sair de casa, né? Aquela coisa toda, você acaba tendo intrigas, né? Você briga até com a sua imagem, com a sua sombra, porque você precisa fazer alguma coisa, tem o que fazer. Aí comecei a fazer exercício em casa, coisa do atleta, né? Pegava leite, aquelas coisas todas que davam para fazer exercício. E aí teve um outro lado da quarentena, logicamente não falando da doença, que ela abriu para nós, que o Brasil tem memória curta, né? Então, tem as pessoas que seguem a gente sempre, que ama a gente, mas tem gente que, né, às vezes esquece. Começaram a passar os jogos, os antigos, replay de Sydney, do Grand Prix. E a gente é uma geração que marcou, é uma geração que tem muito. Até tem mais gente que conhece muitas vezes a gente do que algumas que estão na geração atual, né? Que a gente construiu isso. Então, esses jogos começaram a aparecer, pessoas começaram a me mandar mensagem. Eu virei pro meu marido e falei, Ricardo, eu tô sem trabalhar, desempregada. Voltei agora, não sei o que fazer, né? No esporte no Brasil, a gente acaba, você tem que correr atrás de novo, porque ninguém te abre a porta, né? Então, você precisa estudar, você precisa fazer as coisas. E aí começou a vir o novo, né? Hoje eu sou influencer digital, mas eu acho que eu sempre fui influenciadora, porque atleta, esportista, olímpica, então já fazia parte de mim. Aí eu comecei o meu lado mais, né, que eu tenho um lado mais infantil, assim, mais engraçado. E dentro disso veio várias histórias, foi abrindo portas. E aí eu pude também ter essa coisa de poder dividir um pouquinho dessa síndrome com essas pessoas que não sabiam o que fazer da vida, não sabiam o que estava acontecendo. Então abriu essa porta, eu falei, não, então agora eu vou ficar aqui. E aí tá acontecendo. Então, gente, me sigam lá, @Erica Coimbra. Tem sido muito legal e eu estou lançando um workshop que agora, dia 6/7,
Só ir lá na minha bio, se inscrever. Quer contar um pouquinho da minha vida também e compartilhar, né? Eu acho que eu não posso morrer e guardar tudo isso para mim. Então, eu não tenho magistério, não sou professora, mas eu tenho uma vivência de vida e coisas que me estruturaram para isso. E depois eu quero fazer um e-book, quero palestrar, enfim, quero virar comentarista. A gente está aí fazendo tudo, que aparecer, estamos aí. Mas no momento a internet tem sido um retorno bem legal, tem vários patrocinadores, e a gente está ali falando de tudo. No meu Instagram a gente fala de tudo, não só de doença e nem de Covid. Logicamente, a gente sente todas as dores, mas eu acho que o momento a gente também está precisando de um alívio, e lá é o que eu tento fazer um pouco. Então, hoje, eu tenho esses caminhos aí, mas ainda eu quero ir muito mais longe. Então, estou estudando bastante gestão também, tem muitas coisas que eu quero aprender ainda. Ah, parabéns, eu acho que você está num caminho aí maravilhoso. Eu só dou uma sugestão aí, agregaria, quem sabe, um livro, né? Você contar a sua própria carreira. Eu acho que num É, livro e outras coisas você tem tanta história para nos contar. exato. Fiquei Um muito, livro muito de feliz. suspense, né? Porque minha vida é falando, de Não, repente. não, um livro de vida, um livro original, um pouco biográfico aí, você contando É, muito desses aspectos. Tem o lado divertido, eu gostei de alguns vídeos que estão lá, você meio que é até é. atriz no vídeo. Muito, muito É que eu brinco legal. assim, o esporte salva vidas, né? E Salva. E eu sou a prova viva disso. Então, o esporte salvou minha vida. Não pelo lado né, só do outro lado das drogas, mas realmente com a saúde, porque se não fosse ele, não sei o que poderia ter acontecido nesse processo, porque essa doença também ela pode causar o óbito, dependendo do tamanho dela, se você não tiver o tratamento. Então, o esporte, para mim, ele salva a vida de todas as formas. Então, a gente vira e atriz mesmo, a gente faz de tudo. é importante. Eu acho que o esporte só agrega valores positivos. Eu não consigo ver Isso. nada que a gente possa dizer, mesmo quando a gente pensa nas competições, as disputas, pessoas que criam assim um acirramento talvez maior na disputa, mas isso tudo é passageiro e até ajuda a criar tipo uma dessas lendas dos esportes, é porque por trás dela também teve pessoas que disputaram muito ali com ela, né? A seleção brasileira tem um histórico aí de disputa com alguns países, né? Cuba Sim, é com um certeza. capítulo à parte, por exemplo, na nossa história. É hoje Estados Unidos, né? Então, temos Exatamente. sempre Rússia, mas assim, eu acho que todas essas seleções acabam ensinando a gente, que a gente ensina ela, eu acho que tem sempre uma troca, né? E acho que com certeza, acho que o atleta, né, principalmente desse nível, ele tem que dividir sim o que ele aprendeu, e ele tem que dividir isso com as pessoas, porque eu também recebo muito feedback nas minhas redes sociais, né? Que eu tenho Twitter, enfim, tem vários outros também, e sempre é muito legal, além de agregar desse lado, né, de superação ou de motivar a pessoa, às vezes é legal a pessoa só te falar que ela deu uma risada, riu muito com o seu vídeo, sabe? Então, se você fez alguém sorrir num momento desse, nossa, é a maior alegria, não precisa nem ter mais curtida, é só dar um sorriso, porque o momento é Exato, muito sofrido, né? Todos nós exatamente. sabemos, algumas pessoas ainda duvidam, mas a gente que passa pela situação, né? Eu tenho um primo que está entubado, o Rodrigo, então você sabe que as coisas são bem difíceis. São sim. A gente tinha aqui uma nossa estudante do grupo, a mãe dela faleceu de Covid e também foi uma luta muito grande. Ela até, no momento, está até um pouco afastada aqui das atividades, porque é um período, né, Ó, pós-falecimento, né, de que a gente tem que também respeitar e as pessoas têm que se adequar, né, porque perde um parente claro. direto, a vida muda bastante. E você Pois perde assim, né? Não era uma coisa que estava doença, que estava acontecendo, né? Uma coisa que veio e está tirando as pessoas da gente. Então é bem complicado mesmo. é verdade, Érica. Então, assim, para o mês de julho, eu espero que a gente possa ter muitas alegrias, não necessariamente porque seja só Amém. uma coleção de ouro, de prata ou de bronze, mas porque o desempenho Vacina. seja o melhor possível de todos, né? Quem está lá, com certeza, já está no grupo dos melhores, e quem não foi, ainda tem também muita gente que não foi, que também é muito boa no que faz e se Com dedica muito certeza. ao esporte, mas que a gente possa ter algumas alegrias aí. Eu acho que o vôlei tem muita oportunidade. Eu fiquei muito feliz com os últimos resultados aí, né, do nosso masculino, do Sim, feminino. O vôlei de praia, que também é diferente, mas tem relação também, tem o seu destaque sempre. Então, que a gente possa também ter, né, um julho feliz, um pouco mais feliz com essas conquistas. E agradeço imensamente a você. Já era fã, porque todos os do vôlei com quem eu acompanho me deixam assim muito feliz.
E agora sim te dizer que foi excelente, assim, eu te conheci um pouco mais como pessoa também, né, como atleta profissional, mas também como pessoa, e fiquei muito feliz, assim, foi uma das maiores, está sendo uma das maiores felicidades assim da minha vida e ter Ai, que realizado linda. isso, de ver uma pessoa assim mais, é o mais próximo que eu tenho esse contato, né, de uma pessoa que eu sempre via pela televisão, sempre vi jogando, então sempre imaginei esse mundo muito longe. É como se vocês fossem os meus super-heróis, não Ai, só que dentro. linda. E Isso aí é o bom das redes sociais, tá vendo? A gente se é, aproximou e a mais gente se do outro aproxima, a lado, gente né? consegue, que é uma coisa boa, né? Porque você vê, eu sou de uma área completamente diferente, sou muito apaixonada pelo esporte, sempre fui, né? Tenho uma pessoa que sempre me guiou muito a acompanhar todos os jogos, vibrou muito também com as conquistas do Brasil, e ver assim alguém tão mais próximo, que deu atenção, que nos recebeu, fico imensamente feliz, viu, Érica? Eu sou agora Hum. sua fã e vou continuar seguindo você também pelas redes e acompanhando e desejando sempre o melhor para você profissionalmente e pessoalmente, que todos os seus sonhos possam ser realizados. Muito obrigada. Amém, viu? Amém. O prazer é meu estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí. Me sigam lá mesmo e precisando, só chamar lá, inbox ou mandar uma mensagem que a gente está sempre na ativa.